O título da palavra de Deus que iremos estudar hoje é Pregação da Igreja Primitiva e Pregação na Última Época. Com este assunto, vamos ter um tempo para compartilhar a graça de Deus. Se olharmos a história da Igreja Primitiva, a verdade, Jesus Cristo é Deus que veio a esta terra em carne. Era a verdade mais difícil para as pessoas aceitar, mesmo nos tempos da Igreja Primitiva. É por isso que as pessoas até mesmo usavam sem hesitação a expressão seita de Nazareno para Jesus naquela época. Contudo, não havia dúvida que Jesus era o verdadeiro Deus e Salvador, que veio à Terra para salvar a humanidade. Os apóstolos e os santos da Igreja Primitiva se gloriavam sobre isso e o testificavam poderosamente. Eles diziam com confiança para todos: creiam no Senhor Jesus, não importa o que aconteça, e tu e tua casa serão salvos. Quando olhamos para aquela época, Jesus foi batizado por João Batista com a idade de 30 anos e começou a pregar o Evangelho. Sua idade física era 30 anos. Ele era jovem. Contudo, ele disse que era o maná do céu, o cordeiro que tira o pecado do mundo, e Deus. Assim, a maioria das pessoas ao redor dele pensava: como um homem pode ser Deus? Pessoal, de onde viemos? Não somos nós, anjos celestiais, que vieram do céu a esta terra? Nós parecíamos assim quando estávamos na nossa origem? Faz sentido que Deus não possa vir dessa forma enquanto nós podemos? É claro que Deus também pode vir a esta terra em forma humana. O lugar que estávamos originalmente era o céu. Nós éramos anjos que estavam com Deus no céu. Contudo, como nós pecamos, nós fomos expulsos para esta terra. Essa é a razão pela qual nós vestimos a tenda do corpo físico, não é? Ainda que estávamos com Deus no céu, se nós pudemos colocar a carne e nos tornar humanos, Deus deveria poder vir a esta terra como nós, ou mesmo em uma forma mais insignificante do que nós. Não é? Esse era o conflito extremo que existia entre a maioria dos judeus, incluindo as pessoas religiosas, já privilegiadas, e os santos da Igreja Primitiva, que acreditavam em Jesus. Os judeus diziam: como um homem pode ser Deus? E os santos da Igreja Primitiva diziam: os homens são almas que pecaram no céu e vieram a esta terra. Assim, é um fato inegável que Deus pode vir a esta terra em carne. Esse conflito surgiu entre o judaísmo, que era a organização daquele tempo, e o cristianismo. E o judaísmo trouxe desgraça para os santos da Igreja Primitiva ao rotulá-los como hereges. As pessoas que se opuseram e os perseguiram não poderão evitar a punição do inferno. Vejamos o livro de Atos e aprendamos sobre a obra da salvação, a obra do Evangelho desta época, através da obra da pregação da Igreja Primitiva. Vamos para o livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem:
Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aqui, nós podemos ver um conflito entre o judaísmo, que era a organização daquela época, e o cristianismo. Vamos para o capítulo 7, versículo 1. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas, os patriarcas invejosos de José. Estevão explicou sobre toda a história de Israel. E no final, sobre Jesus. Vamos para o capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão deu esse testemunho poderoso e gracioso. Contudo, eles deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão e o mataram no final. Isso está escrito no livro de Atos. Saulo é o apóstolo Paulo, que estava no judaísmo naquele tempo, mas se arrependeu mais tarde e recebeu a verdade de Deus. Seu nome naquela época era Saulo. Nos tempos da igreja primitiva também, havia diferença de crenças entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo dizia: um homem não pode ser Deus. E o cristianismo dizia: Jesus é Deus, que veio a esta terra em carne. Se você não crer nesse Deus, você não poderá ser salvo. Esse conflito não mudou nem um pouco nesta época também. Vejamos a história da igreja primitiva através do livro de Atos, capítulo 4. E testifiquemos o Evangelho corajosamente às pobres almas ao nosso redor. Vejamos o livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens?
Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os fariseus, que eram os líderes religiosos daquele tempo, chamaram os discípulos de Jesus e lhes disseram fortemente para não pregar Jesus, ou o Evangelho sobre Jesus. Contudo, os apóstolos pregavam o Evangelho corajosamente, dizendo: isso é algo que confirmamos com nossos próprios olhos e ouvidos. Então por que deveríamos ser restringidos por isto? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como resultado, muitas pessoas, 3.000 ou 5.000 por dia, foram a Deus em um dia. Tal incrível obra aconteceu. Havia uma força que tentava impedir as pessoas de pregar Deus, e outra força que tentava revelar a glória de Deus. Essa batalha espiritual que aconteceu 2.000 anos atrás está acontecendo nesta época também. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 28 diz: dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Os sumos sacerdotes, escribas e mestres da lei prenderam os discípulos de Jesus e deram ordens que não ensinassem no nome de Jesus. Mas os apóstolos não podiam ficar em silêncio, já que Deus lhes disse para pregar esse evangelho a todas as pessoas em Samaria e aos confins da terra. Eles não podiam ficar em silêncio e parados, certo? Dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Eles iriam até mesmo matar os apóstolos, porque eles sentiam como se eles fossem uma grande ameaça ao judaísmo se fossem deixados sozinhos. Mas havia um fariseu do judaísmo chamado Gamaliel, que era um mestre da lei muito famoso. Esse mestre da lei disse isso. Vamos continuar com o versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ainda que vocês não façam nada com eles, eles perecerão, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis, o quê? Não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. No versículo 40 diz: e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.
Naquele tempo, qual era o entendimento das pessoas sobre Jesus? Ele era conhecido como o filho de José, que era um carpinteiro, e de Maria. É por isso que os discípulos nunca pararam de ensinar e pregar as boas novas todos os dias, no templo e de casa em casa, que Jesus é o próprio Cristo que estava profetizado para vir e é Deus. Está escrito, não cessavam de ensinar e proclamar as boas novas, que Jesus é o Cristo. Isso é o que aconteceu nesta terra 2000 anos atrás, no tempo da igreja primitiva. Nesta época também, Deus está guiando o nosso evangelho para ser pregado cada vez mais rápido, de forma tão graciosa em Samaria e aos confins da terra. 2000 anos atrás, isso aconteceu em uma região, Jerusalém. Mas nesta época, Deus está expandindo a área da profecia para que possa ser feita por todo o mundo. Os irmãos e irmãs em Sião, por todo o mundo, estão realmente fazendo muitos esforços para pregar. E Deus continua a abrir o caminho do Evangelho cada vez mais e alcança 12 continentes do Evangelho, que são Ásia, África, Oceania, Europa, América do Norte, América do Sul, Norte da China, Sul da China, Norte da Índia, Sul da Índia, Rússia e Brasil. 70 continentes do Evangelho, 700 países do Evangelho, 7.000 regiões do Evangelho e 70.000 cidades do Evangelho. O que está acontecendo agora é muito similar ao que aconteceu nos tempos da igreja primitiva. Assim como Deus disse, mas a pedra que feriu a estátua encheu toda a terra, Deus está estabelecendo Sião em cada continente, cada país, cada região e cada cidade, para que todos que querem a verdade possam vir a Sião, onde quer que estejam, no mundo. Deus está criando um sistema que pode permitir que quem deseja venha e tome de graça a água da vida. E isso continuará para todas as pessoas ao redor do mundo, até o último dia, quando Deus vem a esta terra. Enquanto isso está sendo feito, o que aconteceu entre a igreja primitiva e o judaísmo 2000 anos atrás está ocorrendo ao nosso redor hoje. Então, para qual tipo de pessoa Deus dará mais força, coragem e sabedoria? Deus está permitindo esses que têm fé nele e mostram sua fé serem preenchidos com a graça do Espírito Santo ainda mais todos os dias, todos os meses. O registro mais gracioso do livro de Atos é que Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas continuavam vindo. A glória de Deus continuava se expandindo a Samaria e aos confins da terra cada vez mais. Contudo, também havia uma profecia que a época das trevas viria, não é? Entretanto, não há mais idade das trevas na nossa época. Nós estamos vivendo na época em que o Evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. E quando todos os 3 nomes, os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparecem, portanto, a obra não parará pelo caminho. A água da vida flui por todos os lugares, em Samaria e aos confins da terra. Começou pelo santuário. Quando 1000 côvados foram medidos, estava pelos tornozelos. Quando mediram mais 1000 côvados, estava pelos joelhos. Quando outros 1000 côvados foram medidos, estava pelos lombos. E quando outros 1000 côvados foram medidos, se tornou um rio, que era tão profundo para as pessoas atravessar. E esse rio fluirá para o mar. Flui para os mares chamados Ásia, África, Oceania, Europa, América do Norte, América do Sul. O mar representa a sociedade humana, certo? Dessa forma, a obra que estava sendo realizada na época da igreja primitiva está sendo repetida hoje. Acima disso, um grito que é 7 vezes mais poderoso
o Espírito Santo 7 vezes mais poderoso e a graça e bênção de Deus 7 vezes mais poderosas do que na época da igreja primitiva serão entregues a todas as pessoas. Satanás não pode aguentar isso. Ele sabe mais claramente do que ninguém que ele está enfraquecendo. É por isso que ele nos impede mais frequentemente. Contudo, ele não pode nos parar. No livro de Atos, capítulo 5, diz: porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, o que acontecerá? Ainda que eles sejam deixados sozinhos, perecerá. Se essa obra for de homens, ainda que vocês os deixem ir, sem fazer nada contra eles, certamente perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. O discurso de Gamaliel persuadiu os judeus. Eles chamaram os apóstolos, açoitaram-lhes, ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Como os apóstolos reagiram? Eles se regozijaram por serem considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Dia após dia, no templo e de casa em casa, eles nunca cessavam de ensinar e proclamar as boas novas, que Jesus é Deus e o Messias, que veio à terra para nos salvar, ainda que ele estava em carne. É por isso que o Evangelho se difundiu amplamente de Jerusalém para a Europa em um curto período de tempo. Na história, nós podemos ver quão vigorosamente o Evangelho se difundiu nos dias da igreja primitiva. Enquanto o Evangelho foi pregado constantemente, muitas discussões e conflitos surgiram por todo lugar. Vamos para o livro de Atos, capítulo 13, versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, como eles ficaram, tomaram-se de inveja. Para expressar na linguagem de hoje, muitas pessoas se reuniam para ouvir a verdade da Igreja de Deus, mas as outras igrejas permaneciam vazias. Como eles reagiriam então? A situação de hoje é a mesma que aconteceu 2000 anos atrás. Tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e, o quê? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Jesus é nosso Messias, que veio para a terra para nos salvar. Ele é Deus que veio em carne. Todos chegaram a ter essa fé convicta. Vejamos o versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. Havia incitamento 2000 anos atrás e é o mesmo hoje. Eles não fazem nada com a Bíblia, mas apenas incitam as pessoas a ter uma mentalidade má e ficar contra a verdade. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aqui, vocês podem confirmar isto. Os discípulos continuavam pregando o Evangelho. Muitas pessoas ficaram comovidas e chegaram a ter esperança pelo céu, ouvindo as boas novas sobre Jesus. E eles receberam a graça da remissão de pecados. Nós podemos ver essa incrível obra no livro de Atos. Não é exagero dizer que hoje é a época dos novos atos. Assim, onde quer que o Evangelho se expandia, Deus abençoava as pessoas com o Espírito Santo.
E aumentava o número de crentes dia a dia. Deus fez essa incrível obra continuar. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pessoal, Estevão, apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro e João, todos eles ofereceram as partes de seus corpos para Deus como instrumentos de justiça. Eles colocaram todos os seus esforços na grande obra do Evangelho de Deus de salvar o mundo. Deus estava com eles, e eles experimentaram muito os milagres de Deus. Hoje também, se queremos observar como Deus está conosco, nos ajuda, nos guia e dá seguimento ao Evangelho, nós não devemos deixar passar todas as almas ao nosso redor. O que o livro de Isaías, capítulo 60, profetizou sobre o último povo de Deus, diz que eles são a obra de Deus para mostrar o esplendor de Deus. Portanto, nós devemos mostrar o esplendor de Deus ainda mais. Seguindo a vontade do Pai e da Mãe, vamos entregar mais a bênção e a graça da salvação para mais pessoas, para que todas as pessoas tenham a grande esperança pelo reino dos céus. Agora, o mundo todo não pode evitar de prestar atenção à Igreja de Deus. Eles estão todos nos observando. Antes de o período de tempo profetizado passar, antes de nos arrependermos, dizendo, eu deveria ter trabalhado mais. Vamos pregar agora. Agora é um bom tempo. Vamos pregar o Evangelho para pelo menos uma pessoa por dia dentre todas as almas ao nosso redor. Se vocês orarem com fé, eu farei conhecida a vontade de Deus para uma pessoa por dia. Deus abrirá o caminho. Aquele que criou o universo e todas as coisas é o nosso Deus. Pessoal, essa terra é como uma gota em um balde. Não é nada. Nós estamos vivendo num mundo que é como nada. Nós não devemos considerar este mundo como grande. Já que não é um mundo grande, conquanto que participemos da obra da redenção que Deus está guiando, Deus abrirá o caminho, nos concederá habilidade e salvação. Todos nós podemos fazer isso. Qualquer um pode fazer isso e cumpri-lo. Contudo, se não temos fé, mas tememos com o coração ansioso, não podemos fazer nada. Joguem fora seu medo. Deus disse, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Preguem o Evangelho corajosamente a todos. Enquanto fazem isso, vocês poderão dar o fruto de 10 talentos, 100 talentos ou 1000 talentos, se vocês querem mais. Eu espero que vocês compartilhem a alegria de ter a salvação e o reino dos céus com muitas pessoas. Com isso, concluo o sermão de hoje.
Muito obrigado.